Sejam bem-vindos à Cabala da Comida. A exemplo da semana passada, que a gente explicou a Cabala do prazer, eu comecei perguntando como você faz para descobrir como ter prazer na vida. Vai na essência do prazer. Primeiro se pergunta o que significa quando eu tenho prazer. E a mesma coisa vamos fazer com a comida. O que é a comida? Qual é a essência da comida? Qual é a essência do ato de comer? Mas antes disso eu queria dar uma introdução. Hoje em dia, vocês encontram na maioria das revistas um monte de regimes, um monte de nutricionistas falando qual é a melhor alimentação. E se você percebe bem, eu que já não li tanto sobre o assunto, eu percebo que tem discussões, como você fala em hebraico, minakatse elakatse, de um extremo ao outro extremo. Tem médicos que falam a melhor alimentação assim, 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 assado. E vem um outro médico que fala que justo o contrário é a melhor alimentação. Eu quero dizer que pela medicina moderna você tem várias linhas do que significa uma boa nutrição. Vamos tentar ver hoje, de acordo com o judaísmo, de acordo com a Kabbalah, o que seria uma pessoa ter uma alimentação saudável. Eu não estou falando de kashrut. Kasher são as regras que a Torá colocou, o que você pode comer, o que você não pode comer. Eu estou falando de como a pessoa se alimentar de uma forma saudável, de acordo com a Torá. Então vamos começar com uma história verídica. Aconteceu há alguns anos atrás que um grande rabino foi fazer uma palestra para budistas em Nova York. Qual era a ideia? Os budistas de Nova York organizaram uma comissão de várias religiões para discutirem temas religiosos. O rabino percebeu que a grande maioria da plateia eram judeus, porque você sabe que em Nova York quase tudo, a maioria são judeus. Então os budistas de Nova York, a maioria também são judeus. De repente um judeu se levanta na plateia e fala: Rabino, Walter, abaixa, por favor. Não tem ninguém lá fora. Oi? Um budista judeu, exatamente. E ele chegou e falou: Rabino, antes do senhor começar a falar, eu tenho uma pergunta. A minha pergunta é: eu aprecio muito o judaísmo, eu nasci judeu, mas o que eu não concordo com o judaísmo é que vocês acham que a única maneira de chegar a Deus é através das mitzvot, desses mandamentos da Bíblia. E eu conheço pessoas que são iluminadas mesmo sem usar o caminho do judaísmo. Por exemplo, o Dalai Lama. Você pega o Dalai Lama, ele é uma pessoa mundialmente famosa como um iluminado, e ele chegou a isso sem a Torá, sem o judaísmo. Como o senhor Rabino explica esse fato? Rabino pegou o microfone, antes de começar a palestra, vira para o cara e fala: olha, eu tenho uma tradição milenar do meu povo, que você só acredita numa pessoa se a esposa dele fala que é verdade. Se a esposa do Dalai Lama falar que ele é um iluminado, eu vou acreditar que ele é um iluminado. Toda a plateia começa a rir da cara do Rabino, fala: Rabino, o senhor não sabe que Dalai Lama não se casa? Dalai Lama é um monge, ele fica a vida inteira meditando, uma pessoa iluminada, Rabino. O Rabino riu mais ainda e falou: por isso mesmo, por isso que ele é iluminado. É fácil o cara ser iluminado lá em cima da montanha do Tibete, sem casar, sem ter contato com o mundo físico. O judaísmo não tem nada a ver com isso. O judaísmo acredita que iluminação é no mundo físico. E aí ele falou o seguinte exemplo: para mim, iluminado é quando eu chego em casa e minha esposa está vendo lá a televisão, ela quer ver novela, eu quero ver o jogo de futebol, e eu deixo ela ver a novela, e eu não assisto o jogo de futebol. Isso é espiritualidade na minha religião. Assim que ele falou. Por que acontece essa história na Cabala da comida? O judaísmo não é anti-comida, não é anti-mundo material, justo pelo contrário. Existe uma lei do Shulchan Aruch, o Código de Lei Judaica, que fala assim: En mekadshim ela bimkom seudá. Só pode fazer o kiddush, sabe o que é o kiddush? Todo mundo diz Shabbat. O momento que você santifica o dia do Shabbat, o momento que você fala, esse dia é sagrado para Deus, só com refeição, só se você vai comer depois. Vocês sabiam dessa lei? Você não pode fazer kiddush se você não vai comer nada depois. Tem que ter comida. Isso é muito mais do que uma lei no Código de Lei Judaico, no Shulchan Aruch. Isso é a filosofia judaica. A filosofia judaica fala: só tem santidade onde tem comida. Só tem Deus quando você conecta isso ao mundo material. Se você fala, precisa se isolar da comida, precisa se isolar do mundo, para poder se conectar a Deus, esse não é o Deus que a gente está falando. Esse não é o Deus do judaísmo. Por quê? Porque aí você vai estar falando que Deus é só espiritual. Ele não é material. E o judaísmo sempre quer falar: não, Deus é tudo. Deus é espiritual,
Deus é material, Deus está nas pessoas, Deus está na natureza, Deus está na comida. Então você nunca pode fugir da comida para ficar espiritual. E por isso a gente vê que, tirando Yom Kippur e mais alguns dias, todas as datas religiosas judaicas têm a ver com comida. Você tem a culinária de Purim, você tem a culinária de Pesach, você tem a culinária de Rosh Hashanah. Todo Shabbat você precisa comer bastante, porque no judaísmo não existe santidade sem comida. Porém, se ela é feita da maneira certa. Isso não quer dizer que o cara tem que chegar, vou comer bastante só para cumprir o mandamento de Deus, não. A pessoa precisa ter a consciência de como comer cabalisticamente correto, e aí ele vai entender por que só tem espiritualidade quando tem comida. Então vamos fazer algumas perguntas que talvez até vocês devem ter essas perguntas, quando a gente toca no assunto comida. Qual a primeira pergunta que vem na nossa mente quando você pensa em comida? Como comer sem engordar? Certo? Quem gostaria de ter um bom segredo de como comer bastante brigadeiro, como comer bastante chocolate e mesmo assim ficar saudável? Então é a minha primeira pergunta, certo? Segunda pergunta, como se controlar na hora da comida? Porque às vezes uma pessoa decide, eu quero fazer uma boa dieta, eu quero fazer um bom regime, eu quero manter uma vida saudável, mas ao mesmo tempo, depois que eu faço essa decisão, eu vejo uma comida gostosa na minha frente, eu adio o regime para o dia seguinte. Quem já aconteceu esse tipo de episódio? Por que a pessoa, às vezes, ele não consegue se controlar em relação à comida? Mais uma pergunta que talvez os vegetarianos devem ter mais. Quem falou que o ser humano tem direito de matar para comer? O judaísmo não é vegetariano. O judaísmo deixa você arrancar plantas para comer e deixa você matar animais para comer. Quem falou, pela espiritualidade da vida, que você é mais importante do que um animal, que você é mais importante até do que uma planta? Talvez a gente tenha que tomar água o dia inteiro, não daria para sobreviver. Mas quem falou que você tem o direito de matar uma vida para poder conservar a tua vida? Então, para entender essas perguntinhas que eu fiz agora e outras perguntas relativas à comida que vocês podem ter, vamos fazer o que a gente fez semana passada. Vamos pegar a luz, Or, lembra que a gente falou de Or, a gente falou da luz. A luz da comida, ou seja, o que tem por trás da comida. Vamos iluminar o conceito comida e vamos se perguntar, antes de todas essas perguntas que eu fiz agora, a pergunta mais básica. Por que o homem precisa comer para viver? Por que é assim? A gente aceita os conceitos como se fosse uma coisa óbvia, porque a gente já nasceu assim. Por que a gente precisa comer para viver? Por que essa cadeira não precisa se alimentar para viver? Por que a parede não precisa se alimentar para viver? E eu preciso comer todo dia, várias vezes, para eu poder sobreviver. E como parte dessa pergunta também, como que as comidas têm forças de me dar vida? Por que ela tem força de me dar vida? Normalmente, aquele que é mais forte, ele alimenta o que é mais fraco. Se o ser humano é o mais importante da criação, e aparentemente ele é, pelo menos até o que a ciência descobriu hoje, não tem ninguém tão inteligente quanto o ser humano, como pode ser que uma simples água, um ser inanimado, faz você viver? Você precisa da água para viver. Você precisa das plantas para viver, você precisa dos animais para viver. Mais até do que eles precisam de você. Porque os animais se alimentam só com plantas, as plantas precisam só de água e a água não precisa de nada. Então vamos começar a entender por essa pergunta. E aí a gente vai entrar um pouco no que a Kabbalah fala sobre a essência da comida. Então eu vou dar um conceito, cada aula a gente vai tentar aprender um conceito novo. E o conceito se chama os dois mundos, Tou e Tikkun. Vocês já ouviram falar? Os primeiros versículos da Bíblia, quando começa a falar sobre a criação do mundo, fala: o mundo estava torro. Vocês já lembram essa parte? O mundo estava um caos, a gente costuma traduzir. A Kabbalah interpreta diferente. A Kabbalah interpreta que antes do nosso mundo existir, havia um mundo totalmente espiritual, totalmente divino, com uma luz infinitamente mais forte espiritual do que a nossa, e esse mundo se chamava Torro. Por alguns motivos que eu não vou entrar agora, teve uma explosão desse mundo Torro, e as partículas divinas, essa energia muito poderosa, caiu no nosso mundo. O nosso mundo inteiro, ele é formado por essa energia do Torro, como ela foi canalizada nesse mundo. E isso criou uma regra na nossa vida que pouca gente sabe. Quanto mais baixo a criatura é nesse mundo, mais elevada ela era no mundo de Torro. É justamente o contrário. Vamos pegar um exemplo para isso ficar um pouco mais fácil. Vamos dizer que você tem um muro cheio de pedras, uma parede bem alta. E aquela parede desaba.
Qual é a pedra que vai cair mais longe? Marcos, qual é a pedra que vai cair mais longe? A que estava mais alta, certo? A pedra mais alta, ela cai mais longe. Isso é no mundo físico, mas isso veio da vida espiritual. Quanto mais alto era a energia no mundo de Tou, mais baixo ele caiu. Então, de acordo com a Kabbalah, as pedras, os seres inanimados, eles têm uma espiritualidade que a gente não tem. Eles são os mais elevados. Por isso, por exemplo, o templo sagrado, Beit HaMikdash, ele era todo de pedras. Totalmente de pedras. Por quê? Porque o ser inanimado, a pedra, ele tem uma energia mais elevada de todos. Depois vem a planta, depois vem o animal, depois vemos nós. E aí você entende pela Kabbalah por que nós precisamos dele para sobreviver. Já que a gente não tem essa energia, todo o nosso objetivo aqui na Terra, presta bem atenção agora, é puxar, é sugar a energia escondida nesses seres inanimados e nas plantas e nos animais e conseguir libertar eles do lugar onde eles estão. Em outras palavras, a alma do animal é uma alma muito sagrada pelo judaísmo. Quando você mata o animal e você come ele da maneira correta, como eu vou explicar daqui a pouco, você está fazendo um grande favor para esse animal. E se não fosse assim, você não poderia fazer isso de acordo com o judaísmo, porque seria uma sacanagem com o animal, você matar ele para você comer. Mas não é nada disso. Você está ajudando a alma daquele animal, libertando ela e revelando a sua origem espiritual. E a mesma coisa com as plantas e a mesma coisa com o mineral. Aí você consegue entender por quê, em primeiro lugar, a gente precisa comer, porque nós somos os mais fracos aqui. E, em segundo lugar, como essas comidas têm o poder de nos alimentar, porque elas são mais fortes do que nós mesmos. Entendendo esse conceito básico, que é óbvio que eu expliquei assim de uma forma mais geral, então nós estamos no mundo de tikkun. Tikkun quer dizer conserto em hebraico. Nós viemos consertar a explosão que aconteceu no mundo de Tou. Agora eu vou falar em poucas palavras por que teve uma explosão no mundo de Tou. Vou tentar passar isso de uma forma mais simples. O Maluf já achou que teve uma explosão aqui na sala. Qual que é o motivo da explosão? Uma coisa muito interessante. Tem a ver com a primeira história que eu contei. Vamos ver se vocês conseguem associar as duas coisas. Sabe a história do Dalai Lama? Por que isso não é bom pelo judaísmo? Pô, o cara é super espiritual, paz e amor, parece que está muito bom, mas tem um problema. Existe um conceito que se chama egoísmo espiritual. O cara ele se acha tão religioso, mas tão espiritual, que a espiritualidade dele separa ele de outras pessoas, de outras criaturas. É difícil, às vezes, a gente conseguir entender isso, mas dá pra gente ver no mundo, por exemplo, nas religiões. Tem muitas religiões no mundo, e as pessoas guerreiam por suas religiões. É muito fácil falar, não, porque todo mundo só está com interesses por trás. Não necessariamente. Eu acho que os árabes acreditam naquilo que eles estão fazendo, e os judeus acreditam naquilo que eles estão fazendo, e os cristãos acreditam naquilo que eles estão fazendo. Todos são espirituais, mas muita espiritualidade mata. O mundo de Tou ensinou isso. Pura espiritualidade ao extremo mata. Foi explosão, não deu certo aquele mundo. O mundo certo qual é? Que é o mundo de Tikkun. É o mundo que a gente conserta o extremismo na espiritualidade. Como você faz isso? Quando você traz a espiritualidade para o mundo material e você mostra que a realidade é mais importante que a espiritualidade. E que a realidade ela é sempre o ponto principal. Você pode pegar no judaísmo, em todas as áreas, sempre a realidade prevalece. Vou contar até uma história que tem a ver com essa semana. Vocês viram que morreu essa semana o primeiro homem que chegou na Lua. E vocês sabem que na época que isso aconteceu, muitos rabinos ficaram revoltados. E começaram a falar, não pode ser que o homem foi para a Lua. É uma ficção. A televisão está mostrando coisas irreais. Por quê? Teoria da conspiração. Por que rabinos que nem viam televisão? Por que eles falaram isso? Eles falaram, porque a gente fala na reza, tem uma parte da reza que você fala uma vez por mês, que é uma reza que a gente agradece a Deus pela lua, e você fala assim, Ve'eini yachol lingo abach. Eu não posso tocar em você. Você fala assim sobre a lua, eu não posso tocar em você. Então os rabinos falaram, se um homem tocou na lua, você está desmentindo as palavras da reza. Foram para o Rebbe de Lubavitch.
e falaram, Rebbe, você não concorda que não podemos dizer que o homem pisou na lua? E o Rebbe começou a rir. Ele falou, olha quão grave é isso que vocês estão falando. E depois vocês não entendem porque as pessoas não querem mais acreditar na Torá. Quando você lê, não podemos tocar em você, quer dizer, aqui da Terra nós não podemos tocar em você. Porque a lua está muito longe. Vocês estão interpretando a frase errada e estão querendo que a ciência se adapte à tua interpretação errada. Isso é muito grave. Você não pode achar que a espiritualidade é mais importante que a realidade. Você, ao contrário, você tem que tentar perceber como a realidade com a Torá, elas combinam e elas caminham juntos. Muitas vezes pode aparecer uma contradição, mas a gente tem que lutar para tirar as contradições e para ver como os dois caminham juntos. Esse foi o problema do mundo de Tohu. No mundo de Tohu, havia uma espiritualidade tão grande, mas a Sefirot, que eu ainda não expliquei para vocês, mas tinham 10 Sefirot, cada uma achava, vamos falar nesses termos, que a sua espiritualidade era totalitária. Então a bondade era pura bondade, a severidade era pura severidade, a compaixão era pura compaixão e os sentimentos eles não conseguiram se equilibrar. E aí teve uma explosão. Qual é o nosso papel nesse mundo? União. Se a gente pudesse em uma palavra definir a missão do ser humano na Terra, é união. União entre as pessoas, união interna entre o teu sentimento, ser uma pessoa mais equilibrada, união de todas as tuas atividades da tua vida para que elas tenham uma unicidade. Quanto mais união, mais estamos consertando o problema da espiritualidade extremista que teve no mundo de Tohu. Quando a gente entende esse conceito, agora vamos voltar mais para a nossa realidade. Vamos entender como comer melhor e como encarar a comida de uma forma melhor. E agora eu vou pedir para o nosso querido amigo, como você chama mesmo? Paz. Paz? Olha que nome cabalístico. Shalom, shalom em hebraico. Ele vai servir um pouquinho de vinho para cada um. E a gente vai... Ninguém toma ainda. Eu quero mostrar para vocês por que o judaísmo preza tanto brachá. Fazer a bênção antes de comer ou de beber. O Paz vai servir todo mundo. Enquanto isso, eu vou explicando esse conceito. O que a gente vai fazer agora? Eu quero fazer um experimento na prática. É o seguinte. A gente vai pegar o vinho e vamos fazer uma brachá. Mas eu não quero que a gente faça uma simples brachá. Por quê? Porque vocês sabem quantas brachot tem no judaísmo? Meninas, vocês sabem? Quantas brachot tem no judaísmo? Já perceberam? Religioso está sempre mexendo a boca. Já perceberam? Sai do banheiro, você vê o cara mexendo a boca. Certo? Você chega, vai conversar com ele, ele parece que não quer conversar com você, ele está lá mexendo a boca. Tem muita reza no judaísmo. Por quê? Porque tem reza antes da comida, tem reza depois da comida, você tem reza... Tudo que a gente usa nesse mundo tem uma rezinha. Isso pode, infelizmente, se tornar muito mecânico. Uma pessoa ela pode falar, mas que chato, tem que ficar... Antes de eu comer cada coisa eu preciso falar uma frase, parece um botão que eu preciso apertar. Se eu não aperto aquele botão eu não posso comer. Então vamos tentar interpretar agora a brachá de uma forma totalmente diferente e perceber que a brachá ela não veio para fazer a alimentação ficar mais chata, botar uma regrinha, ao contrário. Ela veio para a comida ficar mais gostosa. Se você fizer a brachá, a comida é mais gostosa e eu quero que vocês comprovem depois. Me falam se foi verdade ou não, mas primeiro vocês vão ter que fazer isso aqui comigo. Todo mundo cheira o vinho um pouquinho. Não bebe ainda. Agora fechem os olhos, eu vou pedir por favor, fechem os olhos. E imaginam, não ganharam todo mundo? Então eu vou esperar um pouquinho, né? Quer que eu espere um pouquinho? Eu vou explicando, quando eu terminar já vai ter chegado. De novo, cheira e fecha os olhos. Imagina que para você ter esse vinho agora na tua mão, em primeiro lugar, Deus teve que criar uma criatura única na terra que se chama uva. E esse tipo específico de uva, quem quiser ficar com o olho aberto pode ficar. Esse tipo específico de uva, porque tem milhares de tipos de uva, ou centenas, e ele fez esse tipo de uva que está agora no nosso copo. E ele causou um monte de milagres para fazer essa uva crescer. Precisou chover, precisou ter o terreno certo para isso. Demora anos até a árvore crescer, e a parreira e começa a nascer as uvas. Depois, em algum campo, vamos imaginar, de Israel, essa aqui é de Israel, um campo de Israel, um monte de trabalhadores precisaram trabalhar nessa árvore para esse copo poder chegar hoje na tua mão. Então eles podaram as árvores,
eles colheram as uvas, eles colocaram as uvas dentro de cestas, eles levaram as uvas até o depósito, depois as uvas foram levadas para aquele lugar onde elas são. Antigamente eram pisoteadas, hoje já deve ter maneiras melhores de você espremer as uvas. E mais homens trabalhavam para ligar as máquinas e espremerem as uvas. E aquelas máquinas incríveis que foram também fabricadas por outros homens antes desses, que eles tiveram a ideia maravilhosa de criar uma máquina que espreme uvas, e a uva foi espremida. E depois outros homens trabalharam para colocar o vinho dentro das garrafas, e isso sem contar todo o processo incrível que a natureza faz, que a própria uva, ela fermenta e acaba soltando o álcool, né, que dá nesse vinho que está na nossa mão. E aí esse vinho, quando a gente toma, faz um efeito incrível na pessoa, que deixa, em primeiro lugar, o sabor do vinho, e além disso pode, né, deixar ele assim um pouquinho mais alegre, como a própria Torá fala, que entra o vinho, sai os segredos. Imagina que cada vez que você pegasse uma comida para comer ou para beber, você se conectasse, isso que é o mais importante, se conecta, tenta se conectar na tua imaginação com todas as mãos, com todas as pessoas que trabalharam para esse produto poder chegar na tua mão agora. São um monte de almas, são um monte de energia, são um monte de natureza. E tudo isso está agora nesse copo na tua frente. Se você consegue ter consciência e agradecimento e a humildade de reconhecer isso, no momento que você tomar o vinho, não vai ser aquele prazer limitado. Falamos semana passada sobre prazeres limitados, que dura 1 segundo. Tomei o vinho e acabou. Não, você sente um prazer duradouro que te conecta com toda essa ideia do que o vinho significa. E a cada vez que você vai tomar vinho e fazer a brachá, você consegue se aprofundar mais ainda nisso e mais ainda nisso. Então vamos fazer agora juntos e vamos ver quem consegue fazer esse processo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen